Momento da política no ar, vamos falar sobre algumas coisas relevantes, principalmente com relação à aposentadoria ou previdência, né? Eu estava vendo um vídeo referente ao político do Partido Social Cristão, o Antony de Paulo. Em 2017 ele estava metendo pau no governo Michel Temer, defendendo que a previdência era superavitária e que o Michel Temer não deveria mudar em nada. Agora, recentemente, uma postagem dele, já que ele saiu de ser deputado estadual pelo Rio de Janeiro, agora é deputado federal pelo estado, lá dizendo que é defensor da Previdência, da reforma da Previdência. E aí você vê o contrassenso. Primeiro que tem o Partido Social, que visa ajudar o pobre no nome, e cristão. E segundo, pela própria hipocrisia, defende uma coisa e depois de um tempo muda. Porque essa reforma, ela vai ajudar os pobres, isso que a esquerda está dizendo, que não vai ajudar os pobres, não é bem assim. E aí você vê como, depois com a pressão social ou popular, o próprio Antony de Paula oferece, isso está lá, você pode conferir no próprio YouTube, tanto no canal do partido como no dele, uma emenda a esta própria reforma da Previdência. É uma emenda para ajudar os militares, para tirar os militares daquela. Até é bom, claro que é bom. Mas por que também não analisar o benefício da prestação continuada? Por que também não olhar para os ruralistas e dentre outras categorias? Espero eu que cada partido ou segmento que representa essas categorias, se não vão votar pela reforma, porque eu acho que não seria interessante votar contra a reforma, mas sim propor uma emenda, que assim faça, para de fato melhorar o que precisa ser melhorado. A reforma é necessária, mas não do jeito que está. A proposta é o grande problema. E aí, voltando ao que eu estava falando no início, você vê como há uma mudança drástica por conta de interesses de outras categorias, interesses, obviamente, das elites que estão apoiando o governo Bolsonaro e até mesmo aqueles que eram favoráveis ao povo, até o Bolsonaro era, né? Favoráveis ao povo. E no caso desse partido, ainda dizendo o nome de cristão, que era o partido do Bolsonaro, diga-se de passagem, do tal pastor Everaldo. Agora você vê que eles não lutam para os necessitados. Quem vai lutar vai ser outras bancadas, talvez a bancada evangélica mesmo vai lutar, que eu vi alguma notícia referente, pessoa dos Cavalcante, que ainda é do Partido Democrata, é que vai trabalhar nisso, já que ele representa o centrão. Então, meus caros, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós não podemos nos enganar, não deixar levar por um partido, por um político e às vezes até mesmo com um nome num partido de Deus ou de Cristo e tal, porque eles fazem as coisas até mesmo contra o nome ou a nomenclatura do seu próprio partido, do seu próprio político, etc. Isso que é interessante, isso faz parte da velha política. Nós queremos coisas novas é se utilizar o nome de Deus, não em vão, utilizar mesmo para ganhar almas, como pretende o PSC, no entanto, para fazer o bem para o próximo. O que adianta o PSC ter feito aquela, eu diria, até uma espécie de arte cênica com o presidente Bolsonaro e sua família, de ter levado eles para se batizar em Israel, para dizer agora que eles viraram evangélico, aquela coisa toda, se na realidade eles não cumprem o papel principal de um cristão, que é amar o próximo a si mesmo, se preocupar com as necessidades dos necessitados, né? Perdoe a redundância, mas é isso mesmo, em português claro, e fazer, obviamente, o oposto daquilo que eles estão aparentando ser e que representam. Porque Cristo, primeiramente, não mandou ninguém converter ninguém por força, porque o Evangelho não propõe nem por força nem por violência. E isso que fora feito com Bolsonaro e sua família foi só uma jogatina política para convencer a ala dos evangélicos e da bancada, obviamente. Agora, o que deve ser feito, principalmente quando se usa o nome de Cristo, é olhar para o próximo, porque Jesus mesmo disse que
Aqueles que fazem mal aos pequeninos do Senhor, que são aqueles que creem no Senhor e que são pobres necessitados, estão fazendo ao próprio Deus e ficarão de fora, são chamados os bodes. As ovelhas veem um necessitado, precisando de água, de comida, precisando de vestes, de ajuda, vai lá e ajuda, precisando de hospedagem e tal. Os bodes fazem diferente, vê e não dão a mínima. E o que acontece é exatamente isso. Por conta dessa velha política de engana que eu gosto, né? Que as pessoas não percebem. Essa velha política de mostrar que realmente são favoráveis do povo, só no tempo eleitoral, e quando vão fazer, né, na prática a própria política faz totalmente contra o povo. E aí é que eu sou contra, e aliás não é eu que sou contra, né? A Bíblia é contra, e também muitas igrejas antigas eram contra. O político está em cima do púlpito, pegando mentira, dizendo que vai ajudar a ala dos evangélicos, prometendo isso, prometendo aquilo, e não faz bolufas, e vota contra o povo. O que adianta ter um partido social cristão, um partido com o nome de cristão, se não representa o povo, se não ajuda o povo? Adianta alguma coisa? Por que colocar o nome de Deus em vão? Aí todos os políticos colocam todas as teologias e também todos os espectros políticos, todos os partidos. A coisa tem que ser, então mais vale o sujeito não ir em cima de púlpito e igreja e prometer coisa que não vai cumprir, do que ir lá, enganar todo mundo achar que ele agora é o salvador da pátria, é o que vai ajudar. Eu não digo só referente ao Bolsonaro, eu digo com relação a deputados, a senadores que foram eleitos por conta disso, a vereadores, a prefeitos, a todos na política no geral. Porque o púlpito é para estar pregando a palavra de Deus, não é para estar falando de política. Mas essa gente moderninha não vê isto. Será que eles não vê que o próprio Cristo separou Estado de igreja? Disse, dai a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus. Em igreja, em templo é para estar adorando a Deus, não é para dar o púlpito para político, não é transformar o púlpito em palanque. Ainda que vá fazer uma palestra lá, ainda que não seja considerado um culto, não deve ser feito, tem outros locais para ir. Eu não sou contra necessariamente a política e muito menos cristãos serem candidatos políticos. Eu sou contra, e a Bíblia que é contra, o próprio Cristo foi contra, a questão de misturar as coisas. Local de adoração a Deus é de adoração a Deus, local de trabalho é de trabalho, local de votar é votar, de escolher o político e tal. É uma separação. Jesus deixou isso muito claro, de plano espiritual para o plano material. Há uma separação de cumprir as leis dos homens para cumprir as leis de Deus. Não pode haver essa fusão de maneira alguma. A própria fusão já foi perversa quando Constantino, pseudamente, falsamente, se converteu ao cristianismo para não perder o Império Romano. Isso em 300 depois de Cristo. Que houve a fusão e que criou a Igreja Católica, aliás, a Igreja Apostólica Católica Romana. Aí muitos dizem que a Igreja Católica é a primogênita. A Igreja Católica é universal, agora a Romana não é. A Romana nasceu de Constantino, e o que nós temos no Brasil é a Romana, da fusão. Aí depois veio a Reforma Protestante e tirou essa fusão, baseado ou embaseados no próprio dizer de Cristo, dai a César o que é de César, o que é Deus, o que é de Deus, e outras passagens, e até mesmo nas cartas paulinas que você vai encontrar essa verdade. E aí o que ocorre? Hoje em dia, na realidade, muitas igrejas têm servido como palanque para políticos e um meio pelo qual muitos podem alcançar ou ascender, então, a um cargo político. Aí vão lá. Não são, às vezes, evangélicos, às vezes são até ateus, e vão lá dizer que creem em Deus, que vão ajudar, né? E eles dão a voz e a vez lá para o camarada falar. Aí se é um membro da igreja que está lá, cumprindo tudo certinho, eles não dão a vez para falar de Deus, ou uma profecia, coisa nesse sentido. Agora para o político não, o político é o sacrossanto. Ora, se naquele tempo, já na época do judaísmo, ou não vamos colocar judaísmo, vamos colocar da lei mosaica, tinha respeito, só quem poderia entrar nos atos dos átomos, no santo dos santos, eram os sacerdotes da tribo de Levi, descendentes de Arão, irmão de Moisés. Não poderia ir outro. Por que agora eles querem mudar? Lá não entravam os políticos, não. Lá não entravam os reis. Não entrava Davi, não entrava Salomão. A não ser que fosse com ordem,
Mas quem poderia fazer os sacrifícios, todos aqueles trabalhos, eram tão somente os levitas. Aliás, eles só poderiam ir lá conversar e não lá fazer sacrifício. Conversar é uma coisa. Você pode conversar com alguém. Agora não chegar em cima do púlpito e começar a pregar. Nas sinagogas os políticos iam lá pregar ou era só os rabinos, os mestres? É isso que tem que ser analisado. Eles tinham sim conversas com, vamos dizer assim, os agentes políticos. Claro que tinham. No entanto, lá em cima era sagrado. Então é necessário estudar mais a história, né? E por isso que o povo é enganado com a questão da Previdência. Ah, tem que fazer a reforma. Reforma para prejudicar o necessitado. Ah, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Tira até o senso crítico da pessoa. A igreja que era para dar o senso crítico para a pessoa, ela acaba ainda mais alienando a pessoa. Porque Cristo nos deu o senso crítico. Porque Jesus disse, examinai tudo, examinai as Sagradas Escrituras, o povo erra por não saber o poder de Deus e as Sagradas Escrituras. Ele nos deu senso crítico, ou seja, para buscar as informações e refutar. Isso não tem pecado algum. Mas o povo, lamentavelmente, é enganado pelo adversário que se transfigura de anjo de luz, né? Como muitos apóstolos se transfiguram em apóstolos de Cristo, para ludibriar, enganar o povo, e eles acham que é tudo certo, ficam aplaudindo, etc, etc. Ok? Esse é o comentário. Abraço, dê o seu like e até a próxima.